Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Eu, Deco Marquardt, mais uma vez compartilhando uma história, um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar também a sua vida. Nós aqui do TronoCast Podcast temos por missão compartilhar aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e hoje não vai ser diferente. Vamos compartilhar uma história linda, maravilhosa na área da música que Deus tem feito na vida de um casal. Antes disso, eu quero te convidar primeiro para curtir o nosso canal, compartilhar esse conteúdo para sua família, seus amigos. Aproveita lá, pega o grupo da família dos amigos e já leva o link para que eles também possam acompanhar. Porque todo domingo, às 8 da manhã, uma nova história a ser compartilhada nessa mesa. Mais 2 projetos que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles, TronoCast Negócios. Então, algum empresário, sempre cristão, conta um pouco da sua jornada e como Cristo faz parte dos seus negócios. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, você tem acesso a um novo conteúdo do TronoCast Negócios. E também nosso devocional diário, 7 para as 7, você pode acompanhar no YouTube do TronoCast Podcast todos os dias, às 6h53 da manhã. Quem toca esse projeto? Ivan Romano, aqui nos bastidores, e pode acompanhar com você todos os dias um conteúdo diferente no nosso 7 para as 7. Tá bom? Muito obrigado, é isso. Não esquece desses recados, dessas dicas muito importantes. Vamos começar então falando do nosso casal. Primeiro, muito obrigado pela presença, né? O casal que foi unido por um grande amigo, Zé, que participa do nosso grupo de homens. E eu quero agradecer vocês, é uma honra para mim estar aqui nessa mesa com vocês, Felipe e Andréa Aragão. Deco, a honra é toda nossa. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui diante do TronoCast, compartilhando exatamente o que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Afinal, o bate-papo vai ser sobre música, mas apenas como um detalhe para chegar a Cristo, que é a forma que Deus tem nos usado, principalmente André Aragão, para divulgar a palavra de Deus. Estou muito feliz, Deco, de estar esta noite aqui, a gente trocar esse bate-papo, né, contar um pouquinho da nossa história, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito bom. O que um casal dos Lençóis Maranhenses vem parar na cidade de Florianópolis? Como que isso tudo aconteceu? Como é que foi a história de vocês? Bom, essa pergunta eu acho que pode ficar inicialmente aqui comigo, até porque foi um vínculo meu com o estado de Santa Catarina, celebrado há quase 16 anos. Eu, formado em Direito, vinha estudando para concursos públicos e aprove a Deus, inclusive, Deco. Neste ponto, eu tenho também um testemunho para contar. Que legal. Eu estava numa oração, numa reunião de oração, e um irmão, fica aqui já o meu abraço ao irmão Domingos, intercessor nosso até hoje, amamos muito de coração. Ao término da oração, ele, irmão, estranho que enquanto a gente orava, Deus me mostrava você aqui com uma farda militar, mas você não é militar, você é advogado, não é? Aí eu, sim. E você trabalha numa repartição pública? Eu, sim, trabalho no Tribunal de Justiça. Isso lá no Maranhão, lá em São Luís. Pois é, mas Deus me mostrava você com uma farda militar. Aí eu sorri, falei, irmão Domingos, no próximo domingo estarei em Florianópolis prestando um concurso para oficial de polícia. Ele, irmão, então tome posse da bênção que Deus já está lhe concedendo. E assim eu vim para cá, sorrindo, faceiro, na certeza de ter alcançado a vitória em Cristo. Amém. Afinal, Provérbios 21:31 nos diz, o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Tudo que estava ao meu alcance fazer fiz, mas tributava a Ele, dedicava a Ele todo o meu esforço para que Ele honrasse isso na minha vida. E assim foi. Estamos aqui há quase 16 anos. Muito bom. E como que foi a infância de vocês lá no Maranhão? Como é que vocês se conheceram? Como que foi a história de vocês com as famílias? Ai, Deco, a minha infância eu cresci na igreja, né? A minha mãe mesmo, ela afastada, ela sempre teve esse compromisso de levar os filhos para a igreja. Nós somos 4, né? São 3 mulheres e um rapaz. Então, ela sempre se preocupou em realmente a gente crescer na igreja, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Deus poderoso, né? Então, assim, eu nunca saí da igreja. Então, eu falo que o meu ministério, o meu momento ali que o Senhor abençoou e abriu as portas para que eu pudesse ver, né, a dimensão do que o Senhor iria fazer foi ali, na igreja. Uhum. Então, a minha mãe, depois de um certo tempo, né, ela se reconciliou. E aí, até hoje, graças a Deus, né, tá toda a minha família, posso dizer que toda a minha família está servindo a Jesus. E depois de um certo tempinho, aí a gente foi ali para a oração, jejum,
para o meu pai também se converter. E aí agora todos aí Glória estão a no Deus. caminho. Que bom. E como é que foi a infância, assim? Como é que era a vida dentro de casa? Como é que eram as histórias? A gente teve uma infância muito normal. A minha mãe sempre foi muito assim, aquela mãe muito protetora. Então, eu falo que eu vim aprender certas coisas a partir do momento que eu conheci o Felipe, né? Que a minha mãe, ela sempre também foi muito conservadora. Então, era assim, da escola para casa, de casa para a igreja. E tinha os retiros na igreja, a gente não ia. Então, era basicamente assim. Mas, assim, foi uma infância muito boa. Eu não tenho do que reclamar. Eu falo que o que eu sou hoje, eu devo muito à minha mãe. Então, e hoje eu percebo o porquê desse cuidado dela. Tem aí uma história por trás. Então, hoje eu percebo o porquê dessa proteção dela com os filhos. Muito bom. E a sua? Bom, a minha infância, eu não nasci num lar evangélico, não nasci, mas a minha mãe se converteu quando eu tinha 10 anos de idade. E também tive uma infância bem normal, talvez excepcionalmente aí fosse um dos mais peraltas das escolas por onde passei. E até nisso eu tenho um testemunho também, porque certa vez uma coordenadora pedagógica de um colégio, eu estudei em 7 colégios diferentes, ela Aprontava então mesmo. aprontava, mas nunca fui transferido forçadamente. Ainda bem que a gente tem 2 filhos e os 2 filhos são tranquilos, comportadíssimos. são Graças a comportados. Deus. Puxar a mãe, a gente Acho diz, que né? sim. Graças a Deus, que eu não teria paciência para ter um filho tal como eu fui. Mas Deus foi misericordioso. E certa vez, uma coordenadora de uma das escolas, Colégio São Marcos, lá em São Luís, falou para minha mãe: olha, eu não sei o que a senhora fez, mas resolveu. Felipe mudou. E coincidentemente ou não, Deco, muito embora eu tivesse apenas 11 anos naquele período, mas foi exatamente o momento que eu me converti. E daí, o impacto, até no comportamento do colégio, mudou. E eu tributo isso a Deus também, né? Melhor do que como as coisas começam, é como elas terminam. A Bíblia nos diz isso. E também a Bíblia diz que o caminhar do homem, de Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente precisa realmente melhorar. E eu fico muito contente que esse impacto tenha sido praticamente imediato. A minha mãe havia se convertido um ano antes, e logo cedo, ainda nova convertida, passou a liderar diversos departamentos na igreja, como discipulado, visita nos lares, era professora da escola bíblica dominical. Então eu cresci muito ligado à igreja também, de forma que eu só não ia à igreja aos sábados, mas eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, de manhã, de tarde e de noite. Então Vivia na igreja. vivia na igreja. E mais à frente, tive aquela curiosidade de observar os músicos. Eu gostava muito de ver os músicos tocando e pedi à minha mãe que eu começasse a fazer aula. Então passei a fazer aula de violão, e foi algo aí que foi mais tarde nos unindo. E eu costumo dizer que Deus, ele não apenas junta pessoas, mas ele une propósitos. Até então eu não sabia, não podia imaginar, mas Deus já tinha propósito na vida de Andreia, de gravar. Já tinha falado com ela desde criança, e assim falou por diversas vezes através de diversas pessoas em profecia. E para nossa surpresa, claro, não vou antecipar muito aqui, mas foi nessa nossa união, não foi apenas uma união marital, mas também uma união de ministérios. Hoje não apenas somos uma só carne, como também somos um instrumento a serviço do reino. E a música também fez parte sempre da tua vida, né, André? Sempre, Deco, sempre. Comecei ali na igreja, cantando ali com as crianças, e aí depois que eu me desenvolvi um pouco mais, cresci, né, que a gente vai, né, e aí eu comecei a acompanhar a minha mãe no circo de oração. E aí foi no circo de oração que aí as coisas começaram a andar, porque foi ali que o Senhor abriu o leque. Então, eu aprendi muito com elas, aprendi em tudo. Questão de oração, propósito, você se dedicar, comprometimento. E ali também eu comecei a ser solista das irmãs. Então, foi ali que começou o meu ministério. E aí, depois de solar ali para elas, eu comecei a ter a oportunidade de cantar também ali só, na igreja, né? Solo ali na frente.
E era na Assembleia de Deus já? Assembleia de Assembleia Deus. de Deus lá, porque servem aqui também na Assembleia de Deus. Sim. Exato. Muito bom. Tu falou que eram 3 meninas e um menino, né? Sim. É a mesma classificação da minha casa. A minha casa tem 3 meninas e um menino, né? Já consigo imaginar um pouco do que é esse dia a dia. Quantos eram irmãos lá? Bom, eu sou filho único da minha mãe. O meu padrasto ele tem um casal de filhos. Então, quando eles casaram, convivemos em 3, né, em casa. Os dois, um casal dele, do meu padrasto, e mais eu. O Magdiel e a Lídia ali, tivemos essa convivência. Legal. Também tenho meus irmãos, filhos do meu pai, que amo também, de coração. Temos uma ligação super 10, mas nunca vivemos juntos. Nunca moramos juntos. E você falou que a sua mãe está como missionária onde? A minha mãe vai completar, eu só não recordo, Deco, se 20 ou 21 anos agora em novembro, mas eu acho que é 21 É anos. 21, É 21, ela 21. fez 20 ano passado. 21 anos. Em Guiné-Bissau, na África. Em Guiné-Bissau. Juntamente com meu padrasto, a missionária Márcia e o pastor Ezequias. Eles, inclusive, abriram mão de muita coisa aqui na terra. Ela, concursada da Caixa Econômica, já servia na instituição há 16 anos, aderiu ao PDV, Plano de Demissão Voluntária. Ele, servidor já há 16 anos também da Alumar, que faz parte do grupo Billington Alcoa, que é uma multinacional alemã, e ambos pediram as contas, seguindo a orientação divina, para cumprir o ID de Cristo. E estão, há 21 anos quase, desenvolvendo o ministério em Guiné-Bissau em diversas frentes. Atuam com a educação infantil, a educação de jovens e adultos, Mulheres, né? mulheres, curso de costura, primeiros atendimentos, primeiros socorros, distribuição de medicamentos. E desse período eles já têm 9 congregações abertas em Guiné-Bissau, com centenas de batizados, centenas de pessoas alfabetizadas. Glória a Deus. E com, eu não recordo agora a quantidade, se 15 ou 16 poços abertos, não são poços artesianos, são poços mesmo de cacimba, mais rústico até, devido às condições do local, mas é uma forma de levar água e levar esperança às pessoas, só que através dessa água física que eles levam acima de tudo a água da vida. Como Jesus com a samaritana. Sim. Exatamente, Sim. Deco. E Deco, eu queria também fazer uma observação, já que o André falou do círculo de oração. O círculo de oração é algo que nós amamos realmente, e eu também tive uma experiência muito boa com o círculo de oração, em razão de ter sido o local onde eu iniciei o meu ministério de pregação, quando nós moramos em Fraiburgo, uma cidadezinha de apenas 38 mil habitantes, ali no meio oeste catarinense, né, onde temos alguns amigos até hoje. E foi exatamente ali que eu iniciei o ministério da pregação da palavra, no círculo de oração. É porque é um espaço que abre oportunidade para música, né, para compartilhar da palavra, né? Sim, Então, sim. muitas vezes existe na maioria das pessoas um receio de subir ao palco e tal, mas aquele ambiente que muitas vezes é numa casa, né? Muitas vezes acontece em ambientes mais acolhedores. Sim. A gente tem um pouco mais de liberdade para começar a cantar, a compartilhar. É interessante que ali em Freiburg eu tinha a chave da igreja, porque eu costumava algumas vezes por semana ir pela manhã orar, sozinho mesmo. E certo dia eu estava orando, as irmãs chegaram, ia ter a consagração delas, um momento ali de oração. E aí elas me viram orando, eu fiquei orando junto com elas. Depois uma delas perguntou: irmão, você prega? Eu não tinha pregado até então, mas eu falei: prego, irmã. Na convicção de que se fosse para ter um convite, Deus capacitaria. E eu já sabia que ele tinha esse desejo na minha vida de operar desta forma. Então, a partir dali, tive um convite, outro foi surgindo, e então iniciei também a ministração da palavra exatamente no círculo de oração. Amém. E como que vocês se conheceram? Na igreja. Na igreja. Na igreja, eu conheci o Felipe, eu tinha 15 anos. Então, Felipe, meu primeiro namorado, e namoramos 7 anos. Ficou me enrolando durante Bastante 7 tempo. Eu não posso falar muito, não, porque eu enrolei 6 anos também. Então a gente vamos ter que pular esse assunto. A Nana, minha esposa, tá ouvindo, então... Mas assim, tudo a gente vê como um propósito também, como um amadurecimento, né? Tanto de ambas partes. E estamos aqui, construímos uma família linda. A gente tem um filho de 15 anos, a gente tem uma filha linda que vai completar sexta-feira 9 anos. E estamos juntos já há 22 anos aí. Exato. E, claro, a gente fala assim, enrolando, né, Deco? Mas sempre em busca do melhor para a família.
Eu lembro que certa vez alguém me questionou ainda lá em São Luís. E aí, cara, quando é que tu vai casar? Namora há quanto tempo? Aí eu falei, bom, relaxa. Estou aqui estudando, primeiro me formar, depois, como o foco era um concurso público, aí eu falei, depois buscar no concurso público e deixa a coisa se encaixar. E assim a gente foi, mas sempre buscando o melhor para nossa família, né? Assim como você tem a sua formação, é contador, não é isso, Deco? Então, eu formei em Direito e sempre com foco em poder oferecer algo. Então, para que se concretizasse o matrimônio, que é projeto de Deus, a constituição da família, a gente tem que ter os meios. E, claro, Deus abençoa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Como já falado aqui, Provérbios 21:31. Cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. A vitória ele concede, mas precisa que a gente corra também atrás. Eu olhando pra trás, assim, eu teria casado antes. Eu diria que eu esperei demais, não precisava. Eu conheci a Dana, eu tinha 17 anos, também é jovem, né? Ela tinha um pouco mais. Mas a gente ficou 6 anos, entre 4 anos de namoro e 2 anos ali, 1 ano e meio de noivado e casamento, né? Sim. Né? Mas também, aí depois disso, foi... Eu já tinha me formado, eu conheci ela na faculdade. Então, eu já tinha me formado antes de casar, né? Mas foi durante o casado que eu busquei mestrado, pós-graduação e outras coisas também, né? Então, eu tô falando pra você, não depende de fazer tudo na vida para depois casar, né? Então, se Deus colocou uma pessoa legal no teu caminho, se você tem uma confirmação de Deus, não precisa ficar esperando algo acontecer, né? Eu creio que as coisas também podem ser construídas em conjunto, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu, naquele momento, muito embora já fosse formado, mas ainda não tinha a porta aberta, não tinha a estrutura para casar, né? Financeira. Então, logo, tanto que assim que eu passei no concurso, o resultado do concurso saiu em novembro, em dezembro nós casamos. Então, aí viemos, saímos lá. É uma resposta de Deus, né? Para que as coisas acontecessem. Aí saímos lá de São Luís num carro, só ele dirigindo, até a gente chegar aqui, foi Deus. E nesse assunto, quando ele foi aprovado, a minha mãe não queria que eu viesse, porque ele passou no concurso, ele é oficial da Polícia Militar. Então, ele ia ficar 2 anos ali internado. Então, o primeiro ano internado. É, o primeiro ano. E aí ela falou assim, minha filha, mas tu vai pra lá, não conhece ninguém, vai ficar sozinha, vai ser difícil pra ti. Tu fica aqui, e aí quando ele for liberado, você vai. Pra ela dizer assim, mãe, eu acho que esse negócio não vai dar certo. Aí eu falei bem assim, não, mãe, eu casei, tenho que acompanhar meu esposo. E... a senhora lembra quando eu falava que era para a senhora se preparar, que eu estava indo embora, o senhor estava me preparando para algo? Então, esse momento chegou. Então, eu não posso recuar, eu tenho que acompanhá-lo. Mas eu não posso dizer, Deco, que depois que eu cheguei aqui foi fácil, não foi. Porque você sair de um lugar sem conhecer ninguém, o esposo não estando do seu lado, você olhar ele final de semana e olhe lá quando ele não estava de serviço, de plantão, no final de semana. E nossa, praticamente todos os dias eu chorava. Chorava e não contava para ele, não contava para minha mãe, para ela não se preocupar. Ela me ligava e disse, mãe, tá tudo bem. Não se preocupe, tá tudo bem. Mas só o Senhor sabia como é que eu estava. E foi com ele que eu me apeguei, foi com Deus, literalmente, porque eu acho que eu estava indo para um caminho não muito bom. Eu falei assim, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me dê força, até também para eu ser uma fortaleza para o meu esposo, porque em um determinado momento ele pensou em desistir. Ele me ligou e ele falou assim, André, isso aqui não é para mim. Eu falei assim, não foi à toa que o Senhor revelou para o irmão. Não é à toa que o Senhor nos trouxe, a gente saiu de tão longe, o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor tem algo para nós aqui. Lembrou da revelação, da promessa, né? Exatamente. Traz à memória aquilo que nos dá esperança. Exato. E aí ele tá aí, já... A Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontra algo excelente, né? E também diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E então, a gente vê biblicamente, Davi, por exemplo, o rei Davi, quanto tempo ele passou sozinho, pastoreando, afastado da própria família, dos irmãos. Então, também um momento em que ele se apegou muito a Deus. Certamente orava, refletia, meditava, e estava ali na presença do Senhor. Assim também Andréia, nesse momento de dificuldade, digo de dificuldade, porque a solidão acaba sendo uma dificuldade. Eu estava gestante. Mas já veio gestante? Já veio gestante. Para alguém que vem de uma família com
em 4 irmãos, eu ainda, grande parte da minha vida, vivi sozinho com a minha mãe, até que ela casasse. Então, para mim, era mais tranquilo ter menos movimento em casa. Mas para ela, que convivia com 4 irmãos, se deparar a 3.600 quilômetros de casa, saindo de São Luís, estando aqui em Florianópolis. Saiu de uma ilha para outra ilha. Verdade, mas numa mudança de vida radical, em muitos aspectos. E Deus deu força a ela, Deus deu força a mim, vencemos as dificuldades, as barreiras, né? E isso tributamos a Deus. E estamos aqui há quase 16 anos. Muito bom. E como que tudo isso da música tem se desenvolvido nesses últimos tempos, né? Porque pelo que a gente conversou antes, a história que a gente já compartilhou, do que a gente vem conversando, acho que desde a semana passada, né? Um pouco mais. Como que tudo isso se desenvolveu na vida de vocês recentemente? Bom, eu posso dizer que eu seja um acessório aqui. Obviamente eu toco violão, toco guitarra na minha igreja, só que o foco da música mesmo é a Andrea. Ela sim, cantora desde cedo, desde criança, como já dito, solista das Irmãs, do Círculo de Oração, depois cantando já na igreja solo também. E a promessa de Deus na vida dela para que ela gravasse. Mas como eu já comentei aqui, Deus não apenas junta pessoas, Ele une propósitos, né? E nesse propósito musical, eu não sou... Nesse propósito musical, nós fomos surpreendidos no começo de 2024, com algumas composições nossas. A exemplo de O Sol Brilhou, que é uma canção minha e da Andrea, que nós compusemos após o término de um culto doméstico, um culto domiciliar. Na nossa própria casa, apenas nós, eu, André e os filhos, Davi e Esté. Terminou o culto, Davi e Esté se levantaram, foram para o sofá, eu e André continuamos ali na mesa, eu com violão, ela soprou uma frase, eu não identifiquei aquela frase como sendo de alguma música conhecida, aí eu suspeitei, opa, tá vindo alguma coisa, e ali Deus me inspirou com mais uma frase, e a gente foi emendando e saiu uma composição nossa, O Sol Brilhou. Interessante, Deco, que nós não havíamos sentado para isso. Só que nós estávamos, naquele período, por uma outra situação, aplicados à oração de uma forma mais intensiva, de uma forma mais intensa. E, assim como os céus são mais altos que a terra, os planos de Deus são mais altos e melhores que os nossos, né? E Ele é especialista em nos surpreender. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, né? Por isso, você que nos acompanha, eu digo uma coisa: mantenha sempre a sua fé firme no Senhor. A Bíblia mesmo nos diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem sabe o seu amigo, o seu vizinho, o seu pai, o seu cônjuge não possa lhe apoiar naquilo que você precisa nesse momento. Mas Deus, aquilo que você apresentar a Ele crendo e apresentar a Ele com fé, Ele é poderoso para fazer na tua vida. E muito mais ainda do que aquilo que você pede a Ele. Então, Deus nos surpreendeu. A primeira surpresa. Aí, Andréia, já viu que busca linda ficou? Olha só, promessa de Deus na tua vida de gravar. E também, assim como o Trono Cash completou agora 3 anos recente, salvo engano, no dia 6 de junho, o canal no YouTube da Andrea, mais à frente vai ser falado também, o canal completou 3 anos no dia 29 de junho. Então, ela já vinha com um canal onde a gente gravava de forma não profissional, voz e violão, eu e ela, não tinha uma mix, uma master profissional, mas tinha uma mix, uma master feita, certo? E foi a primeira forma que a gente foi realmente permitindo ser instrumentos ali para alcançar não apenas as pessoas que estavam ao nosso redor, assim como cada sessão de podcast aqui do TronoCast chega onde nós não podemos ir fisicamente, assim também o canal da Andrea vai chegando onde nós não podemos ir fisicamente. E então Deus foi abrindo as portas a ponto dela gravar pela primeira vez profissionalmente ano passado, 2025. Quando ela gravou, aí ela pode falar um pouco das canções, pode falar das composições. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. Tem todo direito. Que quando nós saímos em São Luís, então lá eu cantava, e depois que a gente veio para cá, né, eu não tinha amigos e a gente pouco ia para a igreja. Então eu deixei literalmente de cantar. Aqui, quando nós chegamos aqui, ficamos 2 anos aqui em Floripa, né? E depois ele foi transferido para Freiburgo.
onde ficamos lá 3 anos. Lá também eu só ia para a igreja, sentava no meu banco e ia para casa. E aí depois de Freiburg a gente foi para Blumenau. Ficamos 3 anos em Blumenau. E a mesma forma também. Lá ele era coordenador da escola dominical e eu só ia ali, acompanhava também. Para mim era complicado porque eu estudava à noite, fazia faculdade à noite, então só ia na igreja aos domingos. Então eu voltei a louvar a Deus quando literalmente a gente voltou para Floripa, que a gente foi para a igreja ali do Itacurubi, onde nós nos congregamos até hoje. E ali tinha um ministério de louvor. E aí ele entrou primeiro e depois de um tempo eu ingressei. Então ali começou novamente, só que dessa forma o Senhor foi assim trabalhando na minha vida. Olha, eu acho que tu precisa aprimorar. E aí foi que eu fui buscar um professor de canto, o Renan. Ele não é evangélico. E ali eu ia, ele me ajudou muito, muito. Hoje eu devo muito ao Renan e foi ele que me deu assim um alerta. Ele falou bem assim, Andréia, por que tu não abre um canal no YouTube? Aí eu olhei assim para ele, eu falei assim, não, para quê? Ele falou assim, não, é interessante. E aí foi que eu conversei com a minha amiga Dani, que está aqui nos bastidores aqui conosco. Dani que acompanha, né? É a Dani que acompanha. A Dani é um presente de Deus nas nossas vidas. A Dani é uma irmã que o Senhor me deu, uma irmã mais nova, que o Senhor me agraciou. É mais do que uma amiga, é uma irmã, é uma amizade que já vai aí bons anos aí, graças a Deus. E eu louvo muito a Deus pela vida da minha amiga. E aí, voltando, Deco, aí eu comentei com ela, e aí ela, assim, sem me falar nada, mandou mensagem pro Felipe, né? Porque ela sabia que eu ia falar não. Eu disse assim, não, eu só quero mesmo ficar na minha igreja, eu só quero cantar na minha igreja. Eu não quero mais nada, eu quero me aperfeiçoar para cantar na minha igreja. E aí foi que o meu esposo foi lá conversando com ela, tudinho. Aí acabaram me convencendo. Então, o nosso primeiro cover, a gente fez lá no nosso apartamento, no sofá de casa, com um microfonezinho bem caseiro. Microfone USB. Exatamente, bem caseiro mesmo. E aí, depois desses, aí ela começou, vamos fazer um pouco mais assim... O violão não estava amplificado, apenas captado ali ambientemente pelo celular mesmo. Exatamente. Aí foi que ela falou assim, vamos fazer um melhor. Aí a gente foi, pedimos permissão lá pro nosso pastor, né, pra gente gravar na nossa igreja. E aí ela captava o áudio, né, ali da mesa de som da nossa igreja. Ela trabalhou ali no áudio, na filmagem. E aí a gente começou a fazer assim, uma coisa mais... avançando, não era ainda uma gravação profissional, mas já avançando. Exatamente. E aí eu no violão e André cantando. Então é tudo, eu vejo assim tudo como o Senhor nos preparando. E aí foi que ano passado passamos, né, por uma prova muito grande, né, que eu acho assim que o crente ele desperta assim quando está passando por algo, né? Então, aí foi o Senhor, ele fez a gente lembrar dessa música, O Sol Brilhou. A música O Sol Brilhou, ela para mim é uma oração, porque ela fala bem assim, o meu amanhã não pertence a mim, pois sei que é um Deus que cuidará de mim. Pode a noite escurecer e eu esmorecer, mas sei que é um Deus, de mim não se esqueceu. Então, é como se eu estivesse ali desabafando com o Senhor, mas também sabendo da providência de Deus, sabendo que eu posso confiar nele, sabendo que ele está cuidando de nós. Então, foi nesse momento que a gente percebeu, não, está na hora agora de a gente avançar, dar um passo a mais. E aí foi que a gente começamos com O Sol Brilhou, foi lançado em setembro. Em novembro, Buscar-me-eis, janeiro, Eterno, e aí mês passado lançamos o Te Amo Demais, né? Que foi no Dia de Namorado, que foi uma canção que ele fez para mim, e aí eu achei muito interessante colocar, porque
eu também cresci ouvindo aquelas coletâneas de Te Amo Demais, que tinha, que eu acho que hoje... Amo você, da MK Publicitar, hoje chama MK Music. Eu nem sei se ainda existe, né? Se a gente nunca Não mais sei, ouviu sim. falar. Então, eu queria voltar um pouquinho, que hoje a gente não se ouve mais. A gente sempre ouviu o Jairinho com a Cassiane também. Aline Barros, Quatro Estações, Val Martins também, outros cantores mais. Raíssa Ravel participavam dessas coletâneas. Amo Você era... Anualmente, a MK Publicitar lançava um CD, que era uma coletânea com diversos cantores, músicas romântico-cristãs. Que legal. Eu não lembro disso. Não que eu seja mais velho, mais novo, mas não. Eu acho que isso vai muito da região, né? Porque lá em São Luís, nossa, era uma febre. São Luís era uma febre. Mas vou procurar. Ô, Ivan, eu acho que a gente tem essa música pra gente colocar aí, né? Bota pra gente aí. O Sol Brilhou, de André Aragão. Pra ouvir. Até por questão de direito autoral, depois pode cortar o vídeo se a gente ficar muito tempo, né? Então aí depois o pessoal acessa. E pra acessar é fácil, né? Sim. André Aragão, O Sol Brilhou, né? E Isso. que plataforma a gente tá? O vídeo ali estava sendo transmitido pelo YouTube, né? Então ele está disponível no YouTube. Não só O Sol Brilhou, como Buscar-me-eis. Na verdade, no canal da Andréia já tem 40 e poucas canções. As primeiras que não eram profissionalmente produzidas, mas das 7 profissionalmente produzidas que ela gravou ano passado, já tem 4 lançadas. A primeira, O Sol Brilhou, essa que a gente estava assistindo uma parte. Buscar-me-eis, Eterno e Te Amo Demais. São as 4 profissionalmente produzidas já lançadas no canal no YouTube da Andréia. Também estão disponíveis, essas 4 profissionalmente produzidas, já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, em todas as plataformas de streaming. São 50 e poucas plataformas nas quais as canções estão disponíveis. Também pode buscar por Andréa Aragão, destacando, Deco, que Andréa não tem a letra I e nem tem acento agudo. Andréa Aragão. Muito bom, muito bom. E se eu fosse perguntar pra vocês qual é o sonho de vocês, a partir de agora, né? Acho que Deus tem colocado um projeto lindo nas mãos de vocês através da música, mas o que mais motiva vocês? O que vocês gostariam de levar para quem está acompanhando, para quem ouviu agora a música e se interessou? O recado que vocês gostariam de deixar para eles? Deco, a música para nós não é apenas um hobby. É muito legal ter um hobby musical. A música para nós não é apenas uma questão artística. Imagino que seja muito legal ser um artista renomado, mas a música para nós é um ministério. Então estamos cumprindo o chamado de Deus, estamos cumprindo o ID de Jesus, compartilhando o evangelho através da canção. Inclusive na canção Te Amo Demais, por exemplo, que é uma canção romântico-cristã, ela tem como foco a presença de Deus, Cristo, no centro da sociedade conjugal. Então tem uma letra bíblica, tem uma letra baseada em cantares, buscando apresentar a família construída sobre a rocha, que é Cristo. Então, eu diria que o nosso principal sonho é ser a cada dia mais inspirado por Deus, ser mais inspirado por Deus e usado como instrumento vivo nas mãos dele, para que o evangelho seja difundido, para que haja cura, salvação de transformação. almas, né? Esse é o nosso objetivo. Eu acho que esse é o maior e a nossa satisfação. A gente ter feedbacks, né, de pessoas falando assim, olha, eu vi o seu louvor, o Senhor falou comigo, o Senhor transformou, libertou, salvou. Então, esse realmente é o nosso maior objetivo, é que através da música o Senhor possa transformar, renovar, curar, libertar. Então é isso que a gente almeja. Até, André, é interessante, conta rapidamente aqui aquele testemunho quando a gente estava numa sessão de gravação lá na igreja e aquela irmã chegou para limpar a igreja e as outras pessoas não foram naquele mesmo dia, ela havia errado a data e ficou por lá assistindo a sessão de gravação. Recordas daquele fato? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, assim, eu sempre fui... antes de a gente começar aqui a entrevista, né? Eu sempre fui muito tímida.
Então, foi o que eu falei, que é algo que o Senhor está trabalhando mesmo. Tá, na porque nem minha pareceu, vida. né? Felipe, diz a verdade, né? Sempre Nem disse pareceu. isso pra Né? ela, eu sempre disse isso pra ela. É tímida até começar. Começou, perdeu a timidez. E aí a gente tava lá na igreja gravando e falei assim, eu sempre disse assim, olha, vamos pegar um dia que não apareça ninguém na igreja. Porque às vezes ele tá gravando, a pessoa fica lá sentada, olhando você cantar. E, querendo ou não, acaba desconcentrando, aí você fica meio que nervosa. Mas nesse dia a gente estava lá, era uma música de Armando Filho, Nenhuma Condenação Há. E ali a gente cantando, ela pensou que era para ter ido na igreja, para arrumar, para organizar alguma coisa, só que não. Então foi algo que o Senhor proporcionou de ela estar naquele momento. Ela esperava naquele dia estar com outras mulheres que iam limpar a igreja por um evento que ia ter. Só que como ela errou a data, mas na verdade eu tenho certeza que esse erro foi providencial, veio de Deus para que ela estivesse ali naquele momento, as outras não apareceram, só ela. Então ela se ajoelhou, orou um pouco e depois ficou sentada, assistindo aquela sessão de gravação. E aí depois ela foi embora, não falou nada. E aí depois acho que já tinha um tempo já, Eu acho que até uns 2, 3 meses depois. Sim, aí ela colocou ali uma mensagem no canal ali do YouTube, falando desse dia, que como o Senhor falou com ela e o Senhor estava dando ali uma resposta do que ela estava pedindo para Deus. Então, isso eu fiquei maravilhada. Então, isso me alegrou demais. Então, é isso que a gente espera, que não seja só uma música, mas sim algo que venha dos céus, algo que vem diretamente do Senhor para tocar corações. E às vezes a gente olha assim, né? E a gente tem o interesse de alcançar muita gente, Sim. multidão, né? O que todo mundo tem. Mas se uma pessoa, Sim. se uma pessoa tiver a vida transformada por algo que o Senhor levou através de nós, eu saio daqui. O que já aconteceu aqui, né? Porque a gente já tem vários testemunhos de pessoas que ouviram episódios, né? Que, enfim, tem muita coisa que aconteceu aqui, que a gente recebe feedback depois. E eu falo, cara, se uma só é o suficiente. Isso é maravilhoso. Eu já fico maravilhado com o que Deus pode fazer através do nosso compartilhar, da missão que Ele nos entrega. Porque assim como Ele entregou para nós aqui nesse podcast uma missão, Ele entregou para vocês. Exato. Que são completamente diferentes, mas são complementares em Cristo. Né? Então, talvez alguém aqui que conecta as coisas, agora está vendo o podcast, já ouve a música, e Deus vai falando de maneira diferente, às vezes com o mesmo assunto. Ou seja, pessoas. São facetas diferentes da mesma missão, que é o compartilhar o Evangelho. Isso. As Seja boas aqui, novas. seja em São Luís do Maranhão, Verdade. seja em Guiné-Bissau, seja na Assembleia de Deus, através dos canais que a gente faz, que vocês fazem. Então, o mais importante é a presença do reino de Deus sendo expandido, pessoas sendo confrontadas com o pecado, né, olhando para a história, tendo uma revelação como vocês receberam e compartilharam aqui. Então, tanta coisa Deus está fazendo através disso, né? Eu acho lindo. Eu fico assim maravilhado em compartilhar uma história como a de vocês, que eu tenho certeza que não chegou nem perto do que vai ser. Né, eu olho para vocês, né, com todo o amor que vocês têm pelo que vocês estão fazendo, né, do jeito que vocês estão fazendo, com a Dani fazendo com tanto carinho aqui. Então eu tenho certeza que isso vai muito, muito, muito longe. Eu não consigo nem precisar, mas eu sei que Deus tem algo maravilhoso para a vida de vocês, para a história de vocês. Isso está só começando. Amém. Em nome de Jesus. E quero dizer para vocês que aqui, ó, nós do podcast, do Tronocast Podcast, somos parceiros de vocês. Quando que tiver música nova, quando quiser compartilhar uma história, um testemunho do que Deus deu, uma revelação, venham para essa mesa, porque a gente está aqui para compartilhar aquilo que Deus faz. Em breve tá vindo aí, Não Há Igual, é a próxima, né, Andréia? Exatamente. Acho que no comecinho do próximo mês, né? A Dani que... Vamos olhar para Dani, vamos perguntar para Dani que decide. Quando, Dani? Quando Não Há Igual? Segunda semana de agosto, metade de agosto, mais ou menos, então. Metade de agosto. Vindo aí Não Há Igual. Não Há Igual, mais uma canção com composição minha e da Andréia, né? Em coautoria. Mais uma surpresa de Deus às nossas vidas. E, Deco, apesar de ter sido referenciado que congregamos na Assembleia de Deus, claro, a referência ela existe, mas o ministério da Andréia é algo que não está atrelado a uma denominação especificamente, né? Ela tem cumprido a agenda, inclusive em outras igrejas. Recente mesmo, ministrou louvor aqui em Florianópolis, na Mar de Cristo, sul da ilha. Ministrou no Congresso de Mulheres lá em Blumenau, na Viva Fosqué, outras denominações, né? Também em São Luís, ministrou em diversas igrejas batistas. Então, ela tem cumprido realmente uma agenda levando o ID através do louvor. Inclusive, tem uma banda que acompanha. Fica aqui o nosso abraço a todos
os nossos amigos que estão conosco ali também na banda, né? E é sempre uma satisfação para nós estar cumprindo o ID. Não, e é muito legal isso, né? Isso a gente viu muito aqui no TronoCast, né? Porque apesar de a gente ser da Presbiteriana Independente, boa parte, não todo mundo, tá? Mas boa parte de que fundou, iniciou o TronoCast Podcast, cara, a gente vem gente de todas as denominações que vocês podem imaginar aqui, né? E é muito legal, né? Porque o reino, ele tem essas facetas diferentes, tem essas formas diferentes, doutrinas diferentes, forma de pensar diferente, mas é tudo por Cristo. Em Cristo. E em Cristo são feitas todas as coisas. Amém. Não é isso? Assim como ele foi criado. Então, compartilhar a história de vocês, independente de onde vem a denominação, e tenho certeza que vai alcançar muitas outras, né? E acho que até tem um movimento, eu sinto muito isso aqui na cidade, não só na cidade, né, mas no Brasil até, de um movimento interdenominacional. As pessoas não olhando mais somente para a sua denominação, mas olhando para o reino de uma forma mais completa. Sim. Né? Onde cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua forma, cada um se identifica com uma coisa, se sente bem e está tudo bem. O importante é que o reino de Deus cresça, independente se a minha igreja explodiu ou tem milhares de pessoas, ou se eu estou numa casa, num círculo de oração com 8, 10 pessoas e Deus se revela ali, como se revelou na vida de vocês. Que Cristo seja o centro, esteja entronizado, e não a minha denominação, a sua denominação, ou outra denominação, que a gente faz assim apenas referência, seja o centro. Mas que Cristo, ele sobressaia e encontre espaço para trabalhar em cada uma das denominações, com as suas peculiaridades, mas, acima de tudo, para a glorificação do nome dele. Amém, amém. Que bom. Muito bom, estou muito feliz aqui de compartilhar a história de vocês, né? Mais uma vez o TronoCast está à disposição de vocês, quando quiserem compartilhar. Se quiserem deixar as palavras finais, e aí a gente encerra. Ai, maravilha, Deco. Olha, eu estou muito feliz mesmo de ter estado essa noite aqui com você, nesse bate-papo, compartilhando um pouquinho aqui da nossa vida, do nosso ministério. E obrigada mesmo por esse espaço, né? E que o Senhor continue abençoando ainda mais, tá? Grandemente o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Amém. Quero agradecer imensamente a você, Deco, ao André, ao Ivan, à Renata, e quero externar a nossa satisfação realmente de estarmos aqui. Estamos aqui para entronizar juntos, entronizar o Senhor nesse momento, né? Trazê-lo, atraí-lo aqui, e para que ele realmente seja divulgado, apresentado. Então, tenham por certo, caro ouvinte, você que nos acompanha, você que ouviu esse bate-papo, nada aqui foi sobre o Felipe, nada foi sobre o Deco, nada foi sobre a Andréia, mas foi tudo sobre a operação de Deus em nossas vidas e tudo que Ele pode e tem para fazer na sua vida também. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Inclusive é o versículo chave, é o versículo base do TronoCast. E hoje o Deus, ele fala ao teu coração: eis que estou à porta e bato. Abra, e ele vai fazer morada e mudar a sua vida, transformar a sua história. Se já é boa, vai se tornar melhor. Se vem ruim, ele vai mudar o quadro. Afinal, Deus, ele não age de forma circunstancial. Quando as circunstâncias são boas, glórias a ele. Quando as circunstâncias são ruins, devemos clamar a ele. Tiago nos diz assim: aquele que está alegre, cante louvores, o que está triste, ore. Então a presença de Deus é para todo momento. Amém. E devemos estar ligados ao trono da graça com confiança, onde podemos achar socorro em tempo aceitável. Muito bom. Que alegria, né? Você que acompanhou aqui com esse casal muito simpático, muito bom compartilhar a história de vocês e o que Deus tem feito. Se você gostou, não esquece de procurar no YouTube Andréa Aragão, nas outras plataformas também. E você pode ter acesso a todo o conteúdo, todas as músicas, ser inspirado, como a gente foi inspirado aqui na canção que a gente compartilhou um pouquinho. Então não esquece, todo domingo às 8 da manhã, um novo episódio do TronoCast Podcast nessa mesa para compartilhar mais uma história com você. Fique com Deus e Deus te abençoe.